quando a gente fala de mãe, é impossível deixar de falar do amor, não é? Porque Deus é amor. Deus é caridade. Está escrito na sua palavra que Ele é amor. São João escreveu na sua primeira carta que Deus é amor. Mais de uma vez ele disse, no versículo 8 do capítulo 4 e no versículo 16. E no versículo 19 ele diz que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele encontrou muitos de nós distantes, sem saber nem se existia Jesus, se existia salvação. E Ele nos amou com um amor tão profundo, ao olhar do céu à terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer, e enviou o seu Filho amado por amor. O próprio Jesus disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. E também não é possível dissociar o amor de mãe do amor de Deus, porque é dele que advém o amor, não é? É Deus quem derrama nos nossos corações o seu amor, como está escrito na sua palavra. Quando nós cremos no Senhor, está escrito que Ele derramou do seu amor no nosso coração. E naturalmente, quando Deus fez a mulher, Ele colocou também no seu coração amor pelos seus filhos, porque Deus nos fez participante do seu ato criador para continuar a espécie humana. Nós somos participantes desse ato criador de Deus, somos cooperadores de Deus, né, dessa maneira, não é? Ele nos deu este privilégio da maternidade, para que a geração humana fosse perpetuada. Deus proveu a mulher de capacidade de conceber em seu ventre e gestar por 9 meses um novo ser humano a cada gestação, não é? Deus é bom e maravilhoso. Ele poderia, porque o homem e a mulher se distanciaram dele, deram as costas para ele e não quiseram ouvir a sua voz, a sua palavra, desde o início, ele poderia ter exterminado a raça humana, mas ele não fez isto. Ele ama a sua criatura, ele ama o mundo e providenciou um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E continua abençoando as mulheres, os homens que continuam gerando seus filhos para a perpetuação da raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e versículo 15, o seguinte versículo: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Aqui vai até um recadinho para aquelas pessoas que foram rejeitadas, não é? É muito difícil uma mãe verdadeira rejeitar o seu filho, mas existem algumas condições na vida de gravidez indesejada e outras coisas advindas do pecado da humanidade, né? Do desvio da presença de Deus, e até por condições financeiras, até as pessoas procuram justificar isso aí. E acontece a rejeição, mas o Senhor disse, ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Deus é amor. Deus é amor. E Ele continua amando a sua criatura e querendo derramar o seu amor nos nossos corações, para que frutifiquemos para a sua glória e para o seu louvor. A mãe, ela cuida dos seus filhos.
A mãe é a primeira professora, é a psicóloga, é a enfermeira, é a conselheira. Deus deu a mãe como foi dada àquela mulher virtuosa, não é? Que foi lida aqui. Abre a sua boca com sabedoria. Aquelas que buscam a presença do Senhor, que temem ao Senhor, o seu coração tem o amor de Deus e a sua palavra arraigada, de tal forma que quando ela abre a sua boca, ela abre com sabedoria. E pronuncia os ensinamentos do Senhor. Nós vemos um exemplo na Bíblia muito bonito, que fica nas entrelinhas. Não é uma coisa que está assim muito clara. Mas a mãe de Moisés, por exemplo, a mãe de Moisés, ela amava o seu filho. E ela não temeu o decreto do rei, que era, se nascesse um menino, era para ser morto. Era para ser jogado no rio. Mas ela não temeu e escondeu durante 3 meses o seu filhinho. Porque ela viu que aquele menino era formoso. Aos olhos de toda mãe, seus filhos são formosos, são lindos, são belos, não é? E ela não queria perder aquele menino. E por providência de Deus, ela teve a iniciativa, a criatividade de fazer aquele cestinho e colocar o menino dentro e não jogar diretamente no rio, mas numa arca bem fechada, protegida dos animais, para que a sua vida fosse preservada. E ainda ficou de guarda a sua irmã Miriam. E Deus providenciou a princesa, a filha de Faraó. Com curiosidade, viu aquele cestinho e veio e se cientificou que era uma criança dos escravos de Israel. Mas ela não quis também perder aquela criança. Deus colocou amor no coração daquela princesa, para que cuidasse daquele menino. Veja como Deus encaminha a vida daquele a quem Ele quer salvar e de quem Ele tem planos na vida. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Moisés foi preservada até aquele momento e ainda foi cuidado pela sua própria mãe, porque Deus deu também a sabedoria àquela menina, Miriam, a irmãzinha dele, para perguntar àquela princesa se ela queria uma ama para aquela criança, para cuidar daquela criança para ela. E trouxe a sua própria mãe, que cuidou muito bem do seu filho e foi remunerada pelo paço real, pelo faraó, a filha de Faraó. Veja, um filho de escravo, cuidado pela sua própria mãe e ainda sendo remunerada para cuidar muito bem do seu filho. Mas eu acredito, pela palavra de Deus, que Joquebede, ela, durante o tempo que ela teve com aquela criança, ela comunicou àquele menino as promessas que Deus tinha feito para a sua família. Ela cria no Senhor. Ela era da tribo de Levi, uma tribo escolhida posteriormente para ser a tribo sacerdotal. E o Senhor elegeu a Moisés. E quando ele já foi grande, a Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrer o vitupério de Cristo, vendo ao longe a promessa do Senhor. Ele tinha fé naquela palavra, a palavra que foi inculcada na sua primeira infância. Muitas vezes a pessoa pensa que uma criança não entende nada, mas é a hora de se ensinar boas coisas para as crianças na sua primeira infância. A formação do caráter de qualquer pessoa é adquirido ou é formado na primeira infância.
Estão aí os estudos de psicologia para dizer. É na primeira infância. E se a gente quer que os nossos filhos sirvam ao Senhor, que andem nos caminhos do Senhor, nós precisamos fazer como Joquebede, ensinar. Fazer como Lloyd e como Eunice, que ambas ensinaram também o caminho do Senhor a Timóteo, que foi um ministro do Evangelho, um cooperador de Paulo, era chamado seu filho na fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque recebeu desde a infância. O próprio Paulo testemunhou acerca disso. Ele diz: sabes as sagradas letras desde a tua infância, desde a tua meninice. Louvado seja o nome do Senhor. E isto foi por causa da sua avó e por causa da sua mãe. O seu pai era grego, era gentil, não conhecia o caminho do Senhor, mas a sua mãe teve o cuidado de ensinar o caminho do Senhor para aquele menino que cresceu para a glória do nome do Senhor, para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus nos deu este privilégio, não é? Da maternidade. Ele nos fez coparticipante, como já dissemos, do ato criador, pela perpetuação da raça humana. Deus preparou a mulher de uma forma maravilhosa para conceber em seu ventre, não é? Por 9 meses, o novo ser. E depois também lhe deu capacidade de lhe alimentar. Até o seu primeiro ano de vida, a criança pode viver só com leite materno. Deus é maravilhoso. E é o alimento mais completo que uma pessoa pode receber na sua primeira infância. Muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, começam a dar outras coisas para a criança e a criança deixa de receber o leite materno, que é inclusive cheio de imunidade, não é? A imunidade da mãe passa para a criança, cheio de anticorpos, não é? E que aumenta a imunidade do infante, daquele que nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano é um ser carente de carinho, de cuidados. Se não houvesse uma mãe que cuidasse do ser humano nos seus primeiros dias de vida, nenhum sobreviveria. Mas o Senhor deu esta capacidade às mães para cuidar dos seres humanos, dos seus filhos, para que pudessem dar continuidade à sua família, à raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 139, ele também fala desta maneira maravilhosa como Deus cuidou de nós e viu a substância ainda informe. Diz aqui na palavra do Senhor: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Que coisa maravilhosa, não é? A formação de um bebê no ventre de uma mãe foi cantado nos Salmos, não é? O Senhor viu a substância ainda informe, porque Ele é quem faz gerar, é Ele quem faz crescer,
É Ele quem faz desenvolver. É Ele quem cria e quem sustenta todas as coisas. Como está escrito também na palavra de Deus e foi cantado por vários poetas. Nele vivemos, nele existimos, nele vivemos e nos movemos. Louvado seja o nome do Senhor. É nele, é a Ele que pertence a glória, a honra e o louvor. Nós hoje parabenizamos a todas as mães. Louvado seja o nome do Senhor por este privilégio. Mas não deixamos de glorificar o Criador, que sustenta a todos pelo seu poder. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós também vimos que após o nascimento, é a mãe que tem esta responsabilidade, né? De continuar cuidando do seu filho, alimentando para que ele possa se desenvolver plenamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas se não fosse o amor, isto não aconteceria, não é? É por causa do amor de Deus que está no nosso coração derramado, que nós sentimos pelos nossos filhos. E depois que crescem também, muitas vezes o filho é rebelde, desobediente, mas nenhuma mãe desiste do seu filho. Porque se ela desistir, quem vai cuidar dele? Quem vai se interessar? Somente a mãe. Pode ser mal como for o filho, mas a mãe diz, é meu filho. E muitos crentes hoje, muitas mães evangélicas sofrem com seus filhos nas drogas, dos seus filhos desviados, mas eu digo, com a autorização da palavra de Deus, não desista do seu filho, ame o seu filho, continue orando por ele, e Deus é poderoso para transformar, porque só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus pelo seu Espírito Santo. E nós demos, antes que eles caiam fora, é melhor que na infância nós já encaminhemos no Evangelho, no temor do Senhor, ensinando e corrigindo, ensinando e disciplinando, porque sem a disciplina também não pode haver correção. A Bíblia diz nos Provérbios que o filho entregue a si envergonha a sua mãe. Olha aí, a quem envergonha? A sua mãe. Então, a responsabilidade maior é da mamãe em cuidar, não é? Deus tem dado a responsabilidade ao pai e à mãe, no caso dos sermos crentes, tementes a Deus, filhos de Deus. Deus tem eleito o pai como um sacerdote no seu lar. Mas muitas vezes as ocupações da vida fazem com que o pai fique mais distante do filho. É a mãe que está mais próximo. Então a responsabilidade recai mais sobre ela. E Deus é quem dá a capacidade. É Deus quem nos capacita para que possamos encaminhar de modo saudável e exemplar a vida dos nossos filhos, para que possam ter um caráter cristão e proporcione uma vida salutar também na sociedade. Porque o caráter cristão é que faz uma sociedade melhor. O mundo se tornou melhor depois que Cristo veio ao mundo. É tanto que existe um marco na história da humanidade, antes e depois de Cristo. As pessoas muitas vezes não reconhecem isso. A história não fica muito patente para muitos, mas todas as coisas boas para a humanidade vieram depois de Cristo. Inclusive esse Dia das Mães, para muitos que não sabem, veio de uma nação cristã, em sua maioria. Antes de 1905, a senhora Anne Reeves Jarvis, ela tensionava em separar um dia para a comemoração do Dia das Mães, para fazer homenagem às mães. E ela faleceu
e não foi possível fazer isto, mas a sua filha, Ana Jarvis, deu encaminhamento a este desejo da sua mãe. E a partir de 1908, nos Estados Unidos, e interessante é que foi no dia 10 de maio, hoje é 10 de maio, não é? Está aniversariando hoje o Dia das Mães. 10 de maio de 1908, nos Estados Unidos, uma mãe cristã, metodista, instituiu o Dia das Mães. E aqui no Brasil, foi uma sociedade também de jovens cristãos, lá em Porto Alegre, que deu início às comemorações em 1918. Mas aqui as coisas demoraram mais a se tornarem oficiais. Só em 1932, o presidente Getúlio Vargas instituiu esse Dia das Mães aqui no Brasil. E foi instituído assim, o segundo domingo de maio. Seria um dia reservado para nós comemorarmos o Dia das Mães. Nós vemos que o caráter cristão proposto na palavra de Deus, ele vem através da mensagem da palavra. A palavra diz, lá na carta aos Romanos, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não há quem pregue? O Senhor tem levantado muitos pregadores, não é? O Senhor tem levantado muitos cooperadores do seu reino para anunciar a sua palavra, que através da fé em Cristo nos proporciona a regeneração, a lavagem da regeneração pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a todas as mães deste setor e a todas as mães que estão nos ouvindo através desta live. Que o Senhor venha encher do seu Espírito Santo, da sua graça, para com paciência conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, para que vejam as promessas de Deus sendo cumpridas na vida de suas famílias também. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todas as mães indistintamente, não somente as mães evangélicas, mas todas aquelas que temem a Deus e que ainda não professam a nossa fé também. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor lhes conceda sabedoria a todas todas as demais virtudes necessárias, não é, para nos conduzirmos como mães e mulheres virtuosas. A paciência, é necessário a paciência para ensinar, é necessário a paciência. Nós não podemos ensinar se não tivermos paciência. E é muitas vezes que temos que ensinar a mesma coisa. Deus tem sido paciente conosco há milhares e milhares de anos. E a Bíblia tem 66 livros que repetem a sua vontade para com a humanidade. A lei tem 5 livros, o Pentateuco. E se repetem muitas coisas que os servos do Senhor receberam para fazer conhecida a vontade de Deus para a humanidade. Que Deus nos dê a paciência para encaminhar os nossos filhos e netos, porque é interessante, a nossa responsabilidade não fica só em ser mãe e acabou, não. É nos netos também. Porque a palavra diz que temos que ensinar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Temos que fazer anunciar dos feitos do Senhor, para gerar fé nos corações deles também, para que eles também professem o nome do Senhor e sejam salvos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se quisermos uma sociedade saudável, moral e fisicamente, devemos ter o cuidado de zelar
pelo ensino da palavra de Deus. Que o fruto do Espírito Santo seja produzido em nós, e assim façamos conhecida a sua palavra aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Amém.